Oi, gente, aqui é o Padre Luciano, da Comunidade do Caminho Novo, e é uma alegria ter aqui vocês para continuarmos essa nossa série de formação sobre os conselhos evangélicos. Conselhos que são para todos nós. A gente pode pensar que os conselhos evangélicos são para uma elite de super cristãos, mas na verdade é um caminho de liberdade para todos nós. Como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está chegando agora e não assistiu ainda os outros vídeos, clica aí, em algum lugar vai aparecer para você ver a playlist com os outros vídeos sobre também a castidade e a pobreza e simplificação de vida. Dá uma olhadinha nesses vídeos, ou antes ou depois, dá um pause aí, vai lá assistir antes, mas não deixe de ver também as nossas outras formações. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí nesse vídeo, ajuda muito a gente. Também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos assim que a gente for postando. Toda semana a gente vai postar novos vídeos com formações e informações aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, hoje para falar para vocês da obediência. Obediência que entra exatamente aí onde eu estava falando, para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente pode ter uma visão distorcida da liberdade, né? E eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas a verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus e não fazer os meus próprios caprichos, a minha própria vontade, que muitas vezes, na verdade, vai me levar para longe de Deus. Mas a obediência é algo mais do que isso. Vamos começar com um olhar mais espiritual sobre a obediência, sobre a raiz mesmo, de por que para nós cristãos a obediência é tão importante. E não é algo secundário na nossa fé, mas constitutivo mesmo da nossa salvação. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, ele vai fazer um paralelo entre a desobediência de um só, Adão, e a obediência de um só, Jesus, para que a multidão seja justificada. A gente sabe que o tema da carta aos Romanos é esse tema da justificação. Justificação, na linguagem de Paulo, quer dizer realmente a salvação. Se tornar justo, ajustado a Deus, né? Então, a obediência é este caminho aberto por Jesus que, pela obediência, justifica a cada um de nós, nos torna justos, nos torna ajustados a Deus. E é muito interessante, eu vou voltar nisso daqui a pouco, esse paralelo que faz Paulo entre a desobediência de um e a obediência de outro. A desobediência que leva ao pecado e a obediência que leva à justificação, à nossa salvação, fruto dessa obediência do Cristo. Então a obediência de Jesus nos comunica essa salvação, pois o pecado é a desobediência. Então a obediência não pode ser para nós cristãos uma virtude como qualquer outra virtude. É muito mais do que isso. E mesmo uma virtude humana. Mesmo os filósofos já tinham reconhecido na obediência uma virtude. Se a gente vai ler Aristóteles, a gente vê essa questão da obediência e outros filósofos. Mas a obediência cristã é mais do que isso. E é Paulo que vai nos mostrar essa importância da obediência, com mais um texto de uma carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, com este hino que ele vai escrever, relatando como que essa humildade de Jesus e esse caminho de obediência serve para a nossa salvação. Cristo que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência de Jesus é a exaltação do Cristo, fruto da obediência de Jesus. Porque ele obedeceu, e obedeceu até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou. E aí aparece muito forte essa oposição entre obediência e desobediência. E essa vai ser a nossa chave de leitura para toda a história da salvação, para toda a nossa relação com o Senhor. A desobediência me levando ao pecado e a obediência me levando ao Pai e à salvação. Também está lá em Hebreus, no capítulo 5, essa questão desse paralelo não é exclusivo só de Paulo. Também Pedro, na sua carta, vai falar da obediência,
da verdade que nos libertou. Então há uma corrente. Jesus obedece, se torna causa de salvação para nós, para aqueles que o obedecem, e nós somos chamados então à obediência. Não é uma virtude, é para todos os cristãos. Não se trata de um princípio social para vivermos bem, simplesmente para a nossa organização. A nossa obediência cristã é fruto da obediência de Jesus. Então, um primeiro ponto, a obediência de Jesus, o obediente. Muitos padres da igreja definem Jesus como o obediente. Como que Jesus obedece? Ele obedece o seu Pai em tudo. Jesus, ele fala por diversas vezes nos evangelhos, a ponto de marcar tanto os discípulos que eles escrevem isso várias vezes nos relatos do evangelho. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio para obedecer uma lei, princípios morais, mesmo a lei de Moisés. Ele não está preso nessa questão legalista da obediência. Ele vive essa obediência, como diz São Paulo, né? Obediência até a morte, morte de cruz, por amor ao seu Pai, porque ele sabe que isso é um caminho de vida para ele. A obediência, uma profunda confiança até o ponto da cruz, ponto culminante. Jesus obedece por amor até este ponto onde ele tem a impressão de estar abandonado pelo seu Pai. Meu Pai, por que me abandonastes? Né? Vai falar Jesus em cima da cruz. E mesmo lá, ele fica fiel a essa obediência. Uma obediência à palavra, uma obediência aos profetas. Isso fica muito claro em Jesus, nas tentações que ele passa no deserto. Jesus, como que ele vai reagir às tentações? Ele vai falar, está escrito que... Jesus sabe o que os profetas, os salmos, escreveram a respeito dele. E ele obedece ao seu Pai, obedecendo também essas escrituras. Uma profunda obediência de Jesus às escrituras, os profetas, como uma maneira concreta de viver o seu amor pelo seu Pai, em profunda união com o Pai. Eu e o Pai somos um, diz Jesus. Então, até esse momento da cruz, crucial, Jesus escolhe de viver essa obediência por amor. E aí eu quero fazer um pequeno parêntese rapidinho quando a gente fala da obediência de Jesus na cruz. Não vamos pensar que o Pai, de amor e de misericórdia, quis a crucifixão do Filho de Jesus. Senão seria um Deus sádico, né? Querendo a crucifixão do seu Filho. Mas a vontade do Pai, essa vontade que Jesus obedece, é essa vontade que Jesus ame até o fim. Que ele não se oponha à liberdade que o Pai deu às suas criaturas. Mesmo a essa liberdade de recusar o seu amor e crucificar o seu Filho. Não é o Pai que quer Jesus na cruz, é o nosso pecado que crucifica Jesus. Não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que Jesus ame ao extremo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus. Tá bom? Fecha o meu parênteses. E depois, se vocês quiserem, eu posso tratar mais desse tema. Coloca aí nos comentários se vocês querem que a gente faça uma outra formação sobre o mal, sobre o pecado, sobre a cruz. Aí a gente pode pensar e ver. Se você tem interesse, coloca aí nos comentários e a gente vai ver, ou então na nossa live que a gente vai fazer sobre esse tema, também dos conselhos evangélicos, a gente pode conversar. Mas se você tem interesse numa formação sobre isso, para a gente entrar em detalhe, coloca aí. Então, o primeiro ponto foi esse, como que Jesus obedece? Ele obedece por amor. A nossa obediência, segundo ponto, como deve ser a nossa obediência? Olha, a nossa obediência, como a obediência de Jesus, deve entrar no mesmo movimento. É um movimento de amor. Paulo, de novo, que vai dizer isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 6. Ele vai fazer um paralelo muito bacana ainda no capítulo 6. O pecado leva à morte. A obediência leva à justiça. Muito interessante, de novo, esse paralelo de Paulo. Pecado, morte, obediência, justiça, vida, salvação. A gente escolheu já essa obediência livremente pelo nosso batismo.
de entrar nessa obediência do Cristo. Pelo batismo, a gente foi sepultado com Ele e a gente renasceu com Ele. Então, o nosso batismo nos colocou intimamente no centro do coração mesmo de Jesus para vivermos nós essa obediência. Aí já estou vendo você me falar, padre, mas eu não escolhi isso. Quando eu fui batizado, eu sou católico, fui batizado quando eu era neném, nem me lembro, muitos de nós, a gente não escolheu de sermos batizados, mas normalmente a gente escolheu de confirmar essa escolha dos nossos pais, né? Na crisma, ou então com esse passo que a gente faz do batismo no Espírito Santo. Essa corrente de graça que o Papa Francisco insiste tanto, é exatamente esse momento onde a gente adere plena e livremente a esse batismo que a gente recebeu. E a gente entra, então, nessa relação de amor e confiança com Deus na obediência. Esse é o nosso voto de obediência, a todos nós. Não vamos achar que quem faz voto de obediência são só os religiosos. Não é isso. Todo cristão faz no seu batismo esse voto de obediência a Deus. Isso fica muito marcado na Vigília Pascal, por exemplo, quando a gente faz a renovação das nossas promessas batismais. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio a Satã e as suas obras, eu renuncio a todo mal e eu escolho a Deus, a obedecer a Deus essa lei da vida. E é aí que está a raiz da nossa obediência. É aquela obediência de Jesus. Mergulhados com Ele no batismo, eu também sou chamado a viver, por amor, a minha obediência. E aí eu chego num terceiro ponto, que é um terceiro ponto mais concreto. A prática mesmo da obediência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A quem obedecer? Como obedecer? O que é essa obediência? A obediência fundamental é a obediência a Deus, à sua palavra. Antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu no século XX, por volta dos anos 60, a obediência na igreja tinha se desviado um pouquinho dessa intuição fundamental que é a obediência a Deus e às Escrituras. A obediência na igreja, então, estava muito ligada aos preceitos da igreja. Tinha que se obedecer aos mandamentos da igreja, aos preceitos da igreja, ao direito canônico, às regras religiosas, porque, na verdade, tudo estava resumido aí. E a gente assumia que, cumprindo todos esses preceitos, essas regras, a vontade de Deus estava manifesta ali, então a gente estava tranquilo. Não que isso seja errado, mas o Concílio Vaticano II veio reequilibrar um pouco as coisas. Por quê? O risco era de transformar o cristianismo numa moral, numa religião do pode ou não pode. Quantas vezes, ainda hoje, gente, eu encontro pessoas que vêm me falar, padre, mas isso pode ou não pode? Pode ou não pode? E a gente reduz a nossa fé cristã, a nossa fé católica, a uma simples moral, uma simples questão de comportamento. Pode ou não pode? E foi aí que a Igreja, com o Concílio Vaticano II, veio reequilibrar as coisas, para não colocar o direito canônico acima do Espírito Santo e das Escrituras, por exemplo. Então, o Concílio Vaticano II vem abrir uma outra visão da Igreja, que não é só uma instituição com sede lá no Vaticano e as suas instituições e a sua maneira de funcionar com as suas regras e as suas leis. Não, a Igreja é muito mais do que isso. A Igreja é pneumática, a Igreja é espiritual, a Igreja vive da presença do Espírito de Jesus ressuscitado no seu coração. E é isso que o concílio veio trazer como elemento para reequilibrar a balança, digamos assim, para sair desse rigorismo e dessa religião do pode ou não pode, a uma obediência ao Espírito, a uma obediência a Jesus, a uma obediência ao que Deus coloca no meu coração, o que Deus me fala pessoalmente. Aí é necessário, na verdade, fazer uma síntese, porque senão a gente vai abandonar um, pegar só o outro. Tem que manter os dois, porque senão a gente vai cair numa espécie de subjetivismo relativista. E a gente não pode esquecer a objetividade concreta da autoridade da igreja, do magistério, dos responsáveis, mas sabendo também que Deus pode falar diretamente
essa criatura. E que quando ele faz isso, a gente tem que obedecer. Essa é a intuição profunda de Santo Inácio de Loyola no século XVI e da renovação carismática católica no século XX. Deus pode falar diretamente à sua criatura. Como fazer essa síntese entre a objetividade das leis, das normas e a subjetividade do que o Espírito Santo coloca no meu coração? É preciso discernimento. Buscar Deus em todas as coisas e discernir. Nessa crise que a igreja atravessa hoje, e é uma crise que a igreja atravessa, porque é uma época de profundo relativismo, eu chamo isso do totalitarismo das opiniões, onde a verdade desaparece e cada um pensa o que quer, pode ser difícil achar referências para se viver a obediência cristã e fazer essa síntese. Mas a gente tem que fazer esse trabalho dessa síntese, porque senão o que vai acontecer? A gente vai querer voltar para essa época antes do Concílio Vaticano II e de tentar achar, no meio da crise, uma segurança a essa obediência às regras, a achar uma, entre aspas, receita de bolo do bom cristão, seguindo regras estritas como uma garantia de se fazer a vontade de Deus. E é aí que a gente reduz ainda hoje o cristianismo numa religião do pode ou não pode, tentando buscar uma falsa segurança nessa crise que a gente atravessa. E isso, gente, é tão absurdo que, por exemplo, na liturgia, tem grupos de pessoas que transformam as rúbricas litúrgicas, que são indicações, em leis sobre a liturgia. Nada mais pode ser adaptado e discernido. É tudo muito rígido, muito rigoroso, muito fechado, muito estruturado. Se você não acredita ou não concorda nisso que eu estou falando e nesse risco de voltar para uma falsa segurança, assiste esse vídeo que a gente fez com a formação sobre a santidade, onde a gente vai denunciar os dois inimigos da santidade nomeados pelo Papa Francisco, tá bom? Tem mais explicações sobre isso lá e as consequências nefastas que isso pode produzir na sua vida. Então, se refugiar nesse rigorismo, ou, se a gente não consegue fazer essa síntese, o outro risco seria se deixar levar por um relativismo subjetivista, onde não tem mais nenhuma objetividade e finalmente tudo pode. E aí o cristianismo vai se tornar uma religião sentimentalista, finalmente vai ser uma ilusão, onde eu faço o que eu quero, cada um faz o que quer, como eu quero, sem nenhum critério de como que eu escolhi, de como que eu fiz. Não tem mais discernimento, porque não tem mais confrontação nenhuma com o real, nem com o real do Espírito Santo, nem com o real das Escrituras, nem com o real do magistério da igreja, nada. Fica puro subjetivismo. Aí tudo pode, cada um faz de acordo com o que quer. O nosso caminho cristão é fazer essa síntese. E é isso que o Concílio Vaticano II nos convida. A obediência que nos torna livres é essa síntese entre a objetividade das leis e do magistério da igreja e aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração, que ele me chama, eu, Padre Luciano, a fazer. E aí eu vou precisar discernir, tá bom? E aí eu chego num quarto e último ponto para a gente terminar. As resistências à obediência. O que me faz resistir a obedecer? Primeiro, uma visão distorcida da liberdade. Achar que a liberdade é fazer tudo o que eu quero. E se eu obedecer, eu não vou ser mais livre. Olha, isso é uma visão realmente distorcida, porque o ápice da liberdade do homem é quando ele escolhe obedecer à imagem de Jesus. Querer o que Deus quer. Não é assim que a gente reza todo dia no Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade. Quando a gente escolhe obedecer por amor como Jesus, é aí que eu sou o mais livre. A obediência é assim um dom, uma graça, um caminho de liberdade. Segundo, eu não posso obedecer se eu desconfio. Se eu ainda não acredito que Deus é um Pai de amor e de misericórdia, que me ama incondicionalmente e que Ele quer o meu bem acima de tudo, muito mais do que eu mesmo, eu não vou conseguir obedecer e eu vou bloquear. Isso bloqueia muito discernimento. Muitas pessoas que a gente acompanha bloqueiam nesse ponto.
será que eu posso realmente confiar em Deus? Eu posso falar para vocês, muitos discernimentos vocacionais bloqueiam nesse ponto. Porque tem medo, será que Deus vai me chamar para alguma coisa que eu não quero e tudo? E acha que esse caminho de obediência é um caminho de infelicidade. É um erro muito grande que nos bloqueia a obedecer a Deus. E um terceiro ponto de resistência à obediência, esse é mais sutil, também não conseguir fazer uma outra síntese que nós temos que fazer. Até a Idade Média, Jesus era mostrado como um modelo a ser seguido, a ser imitado, né? Mesmo a imitação de Cristo, a gente vê como isso aparece de forma muito clara. Jesus como um modelo a ser seguido, os santos de forma extraordinária como modelos a serem seguidos. E aí a gente pode se perder. Por quê? Porque de um lado a gente tem isso, esse modelo quase que inatingível para a gente seguir, e de outro, um Cristo que é o dom da fé, que é graça. Fazer essa síntese entre o dom e o modelo, a fé e as obras. Já está claro na Igreja Católica e nas outras igrejas que o que nos salva é a nossa fé. Mas não tem salvação só com a fé sem as obras. Mas também não tem salvação só contando com as forças das obras. A gente vai ser salvo fazendo essa síntese. Mas qual que é o problema? O problema é mantendo apenas Cristo como modelo a ser imitado, eu desanimo. Porque eu vou ver as minhas misérias. Eu vou ver o meu pecado. Eu não vou entrar nessa espiritualidade do caminho, de uma progressão. E aí eu vou desanimar e vou deixar para lá. Vocês conhecem pessoas assim que já frequentaram a igreja durante uma época e depois de alguns anos você encontra, e aí, você está frequentando a igreja ainda? Ah não, isso foi uma fase, passou. Provavelmente a pessoa desanimou por causa disso, não conseguiu fazer essa síntese entre o dom e o modelo, a fé e as obras, imitar Jesus e acolher o dom da fé, gratuito de Deus. Tá bom? Então, assim a gente conclui esse percurso da obediência. A obediência como um caminho espiritual, para termos a certeza que a nossa união com o Pai, a imagem do Filho Jesus, movidos pelo Espírito Santo, é um caminho de liberdade. Convido a cada um de vocês a entrar com o coração aberto e generoso nesse caminho de obediência.